No vídeo anterior nós tivemos um problema de aquecimento e agora eu venho trazer o resultado da simulação, né? Então aqui nesse vídeo, quem viu deve ter percebido que parou de repente de gravar e depois eu soltei um vídeo depois continuando. Só não consegui colocar a simulação porque tudo que o software tinha calculado foi perdido, né? Então, vou mostrar aqui agora como que ficou essa simulação, né? Apertar o play aqui, ela vai começar. Então a gente observa aqui, ó, que o fluxo é muito pequeno, né? Lá no primeiro vídeo eu tinha até comentado que eu achava que esse canal era muito pequeno, mas que eu fiz esse canal conforme o valor que a tabela me deu de cálculo, né? Então, como ele é muito pequeno, ele direciona o fluxo, ele vai lá para o final da peça e depois volta. E ele vem se fechar o fluxo aqui na frente. Então, eu botei essas temperaturas aqui para a gente visualizar. Imagina um fluido líquido, né? Um alumínio líquido a 674 graus se juntando com um alumínio a 655. Então, essa diferença de temperatura aqui, ó, na hora que ele se juntar, vai gerar uma marca. E possivelmente essa peça vai ficar bem feia. Então, esse canal aqui está reprovado. Mas foi bom a gente ter feito esse canal porque eu já consegui ver também pontos muito frio aqui na aleta. Por quê? Estou injetando contra a aleta, né? O meu fluido está vindo aqui, por mais que eu tinha explicado lá no primeiro vídeo que o melhor caminho é o caminho mais curto, né? Seria por aqui. Só que o que acontece? Eu tenho umas aletas contra o meu sentido de fluxo. Então o alumínio ele acaba passando reto aqui entre a espessura de parede, né, da tampa. E depois que ele passa é que ele vai preencher a aleta. Então poderá ocorrer falhas aqui também nessas aletas. Eu lembro que quando eu fiz essas aletas, eu deixei elas com 1.6 e abri ângulo de extração. Então, teoricamente, 1.6 seria aí uma espessura mínima para aletas. Mas, como já eu ia modelar outro canal, eu fiz uma versão injetando aqui. Não, injetando aqui, próximo do furo. Do lado mais próximo do furo. Se eu injetar aqui, vai ficar no lado mais distante do furo. Então, eu quero injetar no lado mais próximo. Eu fiz um canal injetando aqui, que eu vou mostrar como que ficou aqui no projeto. Então, eu fiz um canal estilo tangencial, que ele pega toda a região da peça. Basicamente, toda a dimensão da peça, né? Eu acho que ficou bem legal esse canal. A gente pode estar vendo o resultado ali depois na simulação. Aqui também daí eu já coloquei uma bolsa bem grande, então ela captura bastante ar aprisionado e esse ar fica preso aqui dentro da bolsa, né? Então a gente pode estar vendo na simulação daqui a pouco. E também, como vocês devem ter prestado atenção, eu já inseri novos componentes, né? Eu inseri as buchas, eu inseri a bucha guia, eu inseri um contrapistão, o
meu postiço de vedação. Vocês vão estranhar esse contrapistão muito alto aqui, mas eu fiz assim porque se eu não subir esse contrapistão, eu vou ter que descer a bucha de injeção aqui embaixo. Eu já coloquei a bucha de injeção também. Vou pegar a bucha de injeção. Ó. Se eu for descer a bucha de injeção lá embaixo, eu tenho pouco espaço aqui. Claro, poderia distanciar, né? Botar esse contrapistão mais longe e teria espaço para descer com a bucha lá embaixo. Só que o que eu tenho eu defini, né, que temos uma limitação aqui de pode ser de tamanho de aço, pode ser de máquina. Por exemplo, eu deixei o centro lá eu acho que foi no primeiro vídeo, eu defini que o centro de injeção da máquina seria 175. Então esse 175 eu mantive do centro da cavidade para o centro de injeção. Eu mantive os 175. Então, espera aí que deu errado aqui. Daí lá do centro da cavidade até pegar um centro aqui. Aqui, ó, 175. Então eu mantive esse centro. E para não descer essa bucha, imagina essa bucha descer até aqui, ia ficar um pouco espaço aqui. Então eu levantei o meu contrapistão e fiz o canal descer. Então ficou assim. Deixa eu ocultar a bucha aqui. Ó, assim ficou o canal. Aqui ficou a bolsa. Então vou abrir esse canal aqui. Eu modelei vários canais, ó. Esse é o esse aqui. Depois eu fiz outro. Fiz vários. Então eu acho que tá nesse aqui, ó, com bolsa. Isso. Teve uma pessoa lá no vídeo que, ó, o Fernando Muniz perguntou: a seta no gate indica o sentido da gravidade? Ele viu essa seta aqui, não sei se foi essa seta. Essa seta indica o ponto de entrada. Essa seta indica o ponto de mudança de fase, né? Vem na fase 1, injetando em baixa velocidade, que aqui está setado com, se eu não me engano, é 0,5. Ó, a velocidade inicial 0,6 e depois muda para... Então, depois que passar dessa seta aqui, o meu pistão ele muda para 2 metros por segundo. Então, seria a fase rápida de injeção, né? Só para mostrar para o Fernando Muniz, a gravidade é aqui, ó. Esse é o sentido da gravidade, que é definido nessa seta aqui. Então, eu já tinha respondido ali para ele, mas explicando aqui fica bem mais fácil de entender, né? Então, mostrando aqui o fluxo.
Acho que é essa aqui. Aqui eu tenho preenchimento e solidificação. Vou mostrar esse frente de avanço aqui que fica uma visualização bacana. Bom, então as aletas elas já vão se preenchendo muito mais fácil. E o meu fluxo vai lá para o final da peça, né? Então, começou aqui, desceu no contrapistão, vem nesse canal tangencial, tem essa... É como se fosse uma espécie de bolsa, né? Para absorver esse ar residual que fica no canal e não jogar esse ar para dentro da peça. Tem um documento aqui, ó, que é uma apostila da Nádica, ó, que fala sobre esses tipos de canais. Aqui tá falando sobre as aletas, ó. Sempre tente fluir o metal pelo caminho mais curto da entrada à saída. O metal perde calor e diminui de temperatura à medida que atravessa a cavidade. Tomar o caminho mais curto minimiza as diferenças térmicas entre os lados próximo e distante do fluxo e também permite o melhor controle do padrão de preenchimento dentro da cavidade. A direção do fluxo deve ser a direção curta através da fundição, a menos que haja outras restrições de fluxo ou razões para não fazê-lo. Para não fazê-lo. Ponto. Isso significa que o primeiro pensamento é orientar a fundição de modo que o portão fique no lado comprido. Então aqui como se fosse as aletas, e eu estava injetando assim, né? Caminho mais curto, só que as aletas estavam atrapalhando. Eu acho que essas aletas ali não seriam grandes problemas, mas já que entramos nesse assunto, é bom explicar isso aqui, que já tive experiências passadas que foi injetado contra aletas, mas eram muitas aletas, né? Era um monte de aletas e aletas finas. E acabou dando problema na peça. Não preenchia bem, ficava muito falhada, dava muito refugo, muitas falhas, muito refugo. Então, e depois do molde pronto não tem mais como alterar, né? Então aqui eu já alterei no projeto para a gente já ter como um histórico do que pode acontecer, né? Os canais tangenciais correm tangencialmente ao longo do lado da cavidade. As vantagens dos corredores tangenciais são: o corredor é compacto e pode ser mantido próximo ao fundido. A direção do fluxo pode ser controlada e o metal quente pode ser distribuído por uma distância relativamente longa. A desvantagem dos canais tangenciais é que os canais ficarão excessivamente grandes se forem desejados pequenos ângulos de fluxo. Um amortecedor é desejável para corredores tangenciais. O amortecedor evitará cuspir metal na matriz na extremidade do canal tangencial quando o canal estiver enchendo. Este jorro de metal acabará por corroer o corredor e a entrada no final do corredor. O amortecedor permite que o corredor tangencial encha e pressurize, proporcionando o enchimento simultâneo ao longo do comprimento do corredor tangencial. Um amortecedor adequadamente projetado prenderá o ar comprimido no centro. Amortecedores devem ser alimentados tangencialmente para criar um padrão de fluxo de redemoinho com ar preso no centro. Um pino extrator deve ser sempre colocado embaixo do amortecedor. Se não houver pino extrator sobre o amortecedor irá grudar na matriz. O diâmetro do amortecedor deve ser grande o suficiente
para criar a bolsa de ar no centro. O diâmetro do amortecedor deve ser aproximadamente a raiz quadrada da área de entrada para o canal tangencial. O grande segredo é esse amortecedor aqui. Ele precisa vir tangencial, formar um padrão de redemoinho, fechar o fluxo e o ar ficar preso aqui dentro, para esse ar não ser jogado para dentro da cavidade. E é justamente o que acontece, ó. Ele vem, fecha aqui, o ar residual do canal não vai para dentro da peça. Então, eu acho que ficou um canal legal aqui. Então, olhando as velocidades aqui, chegou a dar uma velocidade de 40 dentro do canal, velocidade máxima ali, né? Aqui já dá uns 20, ó. Essa velocidade é variável. E aqui no final também temos um excesso de velocidade que dá perto de 50. O software aqui ele dá erosões, né? Possíveis erosões. Então não dá grandes excessos de velocidade, ó. Tem um ponto aqui pequeno dizendo 76 metros por segundo, mas é irrelevante, é uma área bem pequena. E toda essa área aqui é o maior ponto de velocidades, ó. Então, possivelmente não teremos problemas de erosões prematura no molde. Outro ponto que eu quero mostrar, último ar preso. Então, ó, aqui mostra o ar preso, que ele fechou. Temos alguns pontos de ar preso nesta região do furo. Vai ser inevitável, né? Porque o fluxo vai circular o pino, né? O pino que vai ter no molde, ele vai fechar algum fluxo e vai prender ar. Então toda essa região aqui dos pinos tem ar preso. Tem bastante ar preso nesta região aqui do furo central. Furo central não, né? Essa torre aqui. Do lado de cá dá um ar preso aqui também. E ali no outro lado. E bastante ar preso nessa bolsa. Talvez seria até interessante aumentar o volume dessa bolsa. De repente consegue capturar uma quantidade um pouco maior de ar. Podemos ver aqui fluxo do ar. Vou mostrar o fluxo do ar aqui. Então o azul é o ar. O azul é o ar saindo, né? Então conseguimos ver o ar saindo. O que eu acho estranho é essas situações aqui, ó. Não sei se é uma questão de visualização gráfica, mas fica diferente, né, de um lado para o outro, sendo que a peça aqui nessa região é igual, o canal está simétrico. Eu não consigo entender por que dá essa diferença. Mas está aí, uma diferença, um ponto para ser observado e questionado, né? Seria bom a gente entender o porquê que acontece isso. Ó, ficar preso até um certo tempo aqui. Aqui, ó. E o lado de cá não tem nada. Então, continuando.
Então eu acho que ficou legal esse canal porque a injeção ela vai tá contínua, né? Só um pouquinho aqui. Ela tá seguindo toda a peça, né? Paralelamente assim. Opa, saí. Deixa eu voltar aqui. Ó, a partir daqui ela vai preenchendo a lateral, a região superior e a outra lateral direita, praticamente junto. Chega ali e entra na bolsa. Tá. Acho que aqui eu queria mostrar isso. Agora eu vou dar uma olhada, vamos dar uma olhada na solidificação. Desculpa aí. Então, na solidificação, a primeira coisa que eu quero ver é porosidade. Então, aqui temos 100% de probabilidade de ter poros nessa região. Então, aqui tem poros. Aqui tem poros. 90%. Vou botar 100% aqui. Ó, diminuiu um pouco, mas tem. Então, o software está dizendo que essas regiões terão poros com certeza. Isso é um problema, né? Porque região de furo, né? Se esse furo for usinado, pode mostrar esse poro aqui. É legal, o software a gente consegue medir esse poro. Ó, quanto que dá esse poro aqui? Daqui a aqui. Então, 0,86 centímetros. Então tá 8 milímetros. Quase 9. Eu também consigo medir o volume dele. Volume de compressão. Deixa eu medir. Peraí, deixa eu sair dessa ferramenta, pegar isso aqui. Ó. Dá 0,12 centímetro cúbico. Então esse seria o volume do poro. Esse lá, 0,11. Aqui também consigo medir 0,5, 0,5. Então isso aqui, essa ferramenta é excelente, né? Medir os poros, porque se eu resolvo testar um outro tipo de canal, eu venho e comparo, né? Pô, será que reduziu o poro, né? Será que reduziu? Às vezes a gente olha, acho que reduziu, mas o mais eficiente é ter uma unidade de medida, né? Reduziu quanto? Então, a gente pode usar essa ferramenta para isso. Fração sólido. Aqui eu consigo ver um vídeo de solidificação. Deixa eu tirar essas temperaturas. E aqui seria a solidificação. Começou a se solidificar. E leva aí 45 segundos para solidificar até aqui no Gito, né? Então a gente vê, a gente vê que começa a solidificar a primeira região mais distante da injeção, né? A peça a espessura é constante, mas devido
essa região aqui ser mais quente, lá vai se solidificar primeiro. E a gente começa a observar que essa região, ó, é uma das últimas regiões da peça se solidificar. Isso contribui para o aparecimento de poros, né? Porque é uma região de ponto quente. Então vai tender a aparecer mais poros nessa região primeiro. Ok, vamos ver. Microporosidade, não tem problemas, tem baixas tendência de microporosidade. Então, acho que não teríamos esse problema de microporos aqui, só teria da porosidade mesmo. Então é isso aí. Está apresentado então a simulação. O projeto virou outro projeto, né? Viramos a peça. Aqui, ó, eu peguei aqui dentro do NX, eu dei um comando de rotacionar dentro da peça. Aí dentro do fechamento ele atualiza, né? Porque é linkado. Tudo isso aqui atualizou automático. Isso aqui se manteve nessas extração. Acho que os centralizadores também. Aqui na cavidade. A cavidade eu já cortei o alojamento do contrapistão. Ah, aquele teve um problema que não aceitava as cores, né? Quando fazia o recurso de corte, não vinha as cores. E eu acho que nessas preferências que eu mexi aqui, ó. Não, aqui não. Aqui, utilitários, padrões do cliente. Nessas configurações aqui, ó, que eu mexi, que atualizou. Então aqui eu coloquei como exibir propriedades para nova geometria. Para novas faces vai ser como corpo pai. O corpo pai é a peça principal, né? Como quando eu fiz o corte aqui, ó, do porta cavidade, as cores do corpo pai é lá da cavidade, que estão aqui. Que estão aqui, ó, nesse sólido de alojamento, né? Então eu pinto de verde aqui e quando eu venho para cá, ele respeita aquelas cores lá. Então isso aqui eu acho bem interessante deixar setado com cor, porque a maioria das empresas já usam softwares para usinagem, né? E os ajustes são identificados por cores, né? Então o operador da máquina lá já não tem mais um desenho 2D dizendo que esse alojamento aqui é um furo H7, ou que o furo, né? Que o furo é H7, ou que esse alojamento tem um ajuste H7, ou J6, ou M6, né?
Então a gente pode definir as cores e ter um padrão, né, de cores, né? Cada empresa tem seu padrão de cores. Aqui eu defini umas cores aleatórias, mas a gente pode estar criando um padrão aqui do nosso canal também, né? E tá respeitando essas cores, todo mundo vai entender, né? Qual que seria o ajuste de cada cor. O que mais que eu fiz? Fiz o postiço de vedação. Né, já está cortado. Contrapistão. Botei a bucha. Aí no outro lado fiz a bucha de injeção. Ó. Nem olhei desenho de nenhuma máquina. Eu mesmo criei aleatoriamente essa bucha. Eu vou mostrar as dimensões dela aqui, ó. Tá nesse sketch. Então, aqui eu botei um diâmetro de 100, diâmetro interno de 60, altura do pescoço 120, altura da flange 20, diâmetro da flange 150, diâmetro 130, que é o diâmetro que vai ser encaixado lá na máquina, 1 milímetro de alívio aqui para esse diâmetro, isso aqui é para facilitar a montagem, né? E de comprimento da bucha 380. E aqui a parte para despejar o material, né? Vem com a colher ou com um cadinho. Despejo o material aqui. Aqui já fica o pistão posicionado fechando, né? Aqui também está o alojamento, que fica dentro dos referências 7. Sólido é a bucha, alojamento. Mas tem aqui a bucha, a coluna, né? Desenhei a coluna. Essa coluna eu fiz uma coisa interessante. Eu trabalhei com expressões, né? Ó, eu fiz o diâmetro da guia. Seria... Primeiro eu fiz o alojamento. Fiz uma coluna com 50 de alojamento. E o diâmetro da guia fiz alojamento, diâmetro do alojamento menos 2. Então vai ficar com 48. Então se eu mudar esse diâmetro aqui para 60, a minha coluna ela vai atualizar todas as outras dimensões automático. Então, o alojamento é menos 2. A altura de alojamento eu fiz o diâmetro do alojamento vezes 1,5. A altura da guia eu fiz diâmetro do alojamento vezes 2. Então se eu mudar para 60, ele já atualiza aqui. Ó. Já atualizou. Se eu voltar, volta para onde estava. 48. Aqui é 50, aqui é 48. Então essas expressões é para trabalhar com bastante informações e que isso se atualize sozinho, né? Então é isso aí.
Aqui fiz um raio, né? Um raio bem grande para ter um direcionamento do fluxo, né? Não bater num canto muito reto, causar uma turbulência muito grande. Mostrar aqui num corte, ó. Ficaria assim. Então é isso aí que eu tinha para mostrar. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida escrevam ali nos comentários e eu vou responder. Valeu, pessoal. Até.